Olá, eu sou Ana Leles e hoje eu vou analisar a organização de uma redação nota 10. No vídeo anterior, eu mostrei rapidamente como organizar uma redação. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre esta organização mostrando uma redação nota 10. Em 2016, eu decidi testar como andava meu desempenho em uma prova e prestei um vestibular em que a banca era a Consultec. E aí eu tirei nota 10. Então é justamente esta prova que eu vou me utilizar na análise de hoje. Primeiro, vamos ver os textos de apoio para que você possa entender algumas relações que eu fiz na redação. Texto 1. Como previa Herbert McLuhan, na década de 60 o planeta tornou-se a nossa sala de aula e o nosso endereço. O cyberespaço rompeu com a ideia de tempo próprio para aprendizagem. O espaço de aprendizagem é aqui, em qualquer lugar. O tempo de aprender é hoje e sempre. Hoje vale tudo para aprender. Isso vai além da reciclagem e da atualização de conhecimentos e muito mais além da assimilação de conhecimentos. A sociedade em rede é uma sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem. E o texto 2, trazia esse emaranhado de palavras-chave com relação ao tema A Sociedade em Redes. O enunciado do tema era o seguinte: a partir das informações apresentadas nos textos 1 e 2 e com base nos efeitos da globalização, construa um texto dissertativo argumentativo, analisando como a sociedade em rede poderá criar múltiplas oportunidades de aprendizagem na sociedade contemporânea. Ao ler estes textos e ter contato com o tema, eu entrei num processo de brainstorming, que é a tempestade cerebral, que são aqueles primeiros minutos que a gente se dedica a lembrar o que sabe sobre o tema e o que pode ser utilizado. Depois do brainstorming, eu dei início ao meu esqueleto. Eu queria trabalhar com a seguinte ideia: o acesso à tecnologia tem sido cada vez mais facilitado, sobretudo de uns anos para cá. E isso gera novos recursos para atender as necessidades dos usuários. E nesse aspecto está o processo de educação e aprendizagem, facilitado pela tecnologia. E então eu pensei que poderia trabalhar como desdobramento dessa parte da educação as vantagens que a tecnologia gera para o setor educacional, aí eu já puxei aí as setinhas desse direcionamento de como minha ideia é se direcionar. Supre rotinas e distâncias, atende no sentido de minimizar limitações financeiras e atende outras limitações, como deficiências, síndromes, etc. Aqui minha letra tá bonitinha, porque eu passei a limpo. Mas na hora da agonia e da ansiedade com o tempo, ela ficou assim. E quanto ao D2, eu já tinha em mente que eu queria que ele trouxesse as consequências dessa facilitação que a tecnologia proporcionou para a educação. Como estava claro para mim, eu acabei não rabiscando o esqueleto, mas o ideal é que, de fato, ele seja feito ali no cantinho da folha de rascunho, como eu fiz com o esqueleto que eu acabei de mostrar. Então agora vamos ao texto pronto e depois eu volto comentando. Introdução. Ao longo dos últimos 25 anos, o acesso às tecnologias digitais tornou-se cada vez mais possível e facilitado. Dada essa facilitação, novos recursos vêm sendo criados para atender, sobretudo, às necessidades de usuários cada dia mais conectados em rede. Nesse caminho, o setor educacional ganha crescente destaque. D1. As plataformas digitais voltadas à aprendizagem vêm revolucionando a educação no mundo inteiro e simplificando a vida de muitas pessoas. Ao apresentar acesso simplificado e atemporal, a educação online minimiza diversidades como distâncias e rotinas atribuladas. Quando se trata de recursos pagos, como videoaulas e e-books, os chamados produtos digitais, a aprendizagem em rede supre também limitações financeiras, por ser menos onerosa a quem a disponibiliza. D2. A consequência de toda essa facilidade é percebida na maior independência intelectual das sociedades, que reverbera em instrumentalização e empoderamento pessoal e profissional. Exemplo disso é o crescimento latente de graduandos em nível superior que hoje possuem um diploma porque puderam estudar via internet. Além disso, cresce também o número de microempreendedores que vivem de um negócio aprendido em rede. Aqui só uma observação rapidinho, eu digitei errado, era para eu colocar graduados, crescimento latente de graduados em nível superior. Conclusão. Vê-se uma sociedade contemporânea mais rica em conhecimentos oportunizados pelos recursos digitais e pela interação em rede.
Vê-se, portanto, uma sociedade que vive, como previa Herbert McLuhan, em uma grande sala de aula. Agora eu vou voltar comentando. Na introdução eu começo dando uma noção temporal ao leitor quando eu digo ao longo dos últimos 25 anos. E aí eu começo a trazer o tema quando falo do acesso às tecnologias digitais. Só um parêntese para eu explicar por que eu usei o termo tecnologias digitais e não apenas tecnologias. Já me perguntaram isso, se não era uma redundância. É que nem toda tecnologia é digital. Um quadro de giz, por exemplo, é uma tecnologia. Uma cadeira de rodas, mesmo não digitalizada, é uma tecnologia. Enfim, tecnologia é todo mecanismo, instrumento, técnica, etc., que a gente utiliza para resolver um problema existente. É isso. Mas voltando à introdução, eu fui mostrando devagar o tema e a tese. Eu tenho que deixar claro que o tema trata da tecnologia no que diz respeito à educação. E a minha tese, o meu ponto de vista sobre isso é que a tecnologia facilitou e ampliou os processos educacionais. E no desenvolvimento eu vou aprofundar sobre as múltiplas oportunidades de aprendizado de que trata o tema no enunciado da prova. Como eu defendi a ideia do acesso facilitado e que isso tem trazido benefícios à educação, que vem crescendo na internet, é isso que a banca deseja encontrar em meu desenvolvimento. Eu já disse no vídeo anterior que os parágrafos devem dialogar. Eu não posso na introdução apresentar uma ideia com a qual eu não vou trabalhar no desenvolvimento. Tá? Não esquece disso. No D1, eu trabalhei aqueles pontos que eu rabisquei no esqueleto, destrinchando aí a minha tese sobre a facilitação trazida pela tecnologia. Eu defendi as vantagens da educação online, o acesso simplificado, e que pode ser no tempo da pessoa, né? O acesso simplificado minimiza vários problemas, como longas distâncias de casa até sala de aula e falta de tempo. Quanto à questão financeira, aulas e materiais online pagos são mais baratos que os materiais físicos, porque o processo de disponibilização na rede é menos custoso para quem trabalha com esses recursos, né? No D2, eu tratei das consequências dessa facilitação, que é justamente o cerne do tema, as múltiplas oportunidades. Então eu digo que a facilitação tornou a sociedade mais independente, intelectualmente, mais instrumentalizada, mais empoderada. E como no vídeo anterior eu falei da importância de se utilizar estratégias argumentativas, observe que nesse texto eu usei a exemplificação, que foi o aumento de graduados em nível superior e de microempreendedores. Sobre a conclusão, eu também disse no vídeo anterior que quando um texto não tratar de problemas, a conclusão será do tipo resumo, e foi o que eu fiz nessa conclusão. Eu resumi a ideia central do texto e no final eu fechei conectando com uma informação que eu pesquei no texto de apoio 1, e por isso eu quis ler os textos de apoio no início desse vídeo. Alguns candidatos ficam sem saber, né, se podem ou não utilizar alguma informação do texto de apoio, é isso. Pode sim, só que não pode fazer cópias de trechos desses textos. A restrição é essa. Outra coisa que eu quero que você perceba é que eu decidi não trabalhar com um ponto que eu havia colocado lá no meu esqueleto, que foi a parte das outras limitações, como deficiência, síndromes, etc. Porque eu não consegui encaixar esse argumento no D1. E isso acontece bastante, né? Isso de a gente planejar rapidamente algo no esqueleto, mas reformular uma coisa aqui, outra ali, no momento do rascunho e aquela ideia acabar não se encaixando. E é isso, nesse vídeo eu mostrei como se deu a organização de uma redação nota 10, desde o processo de esqueleto até a sua finalização. E o que eu quero que você não esqueça é a importância de fazer um esqueleto e um rascunho. Eles ajudam muito, muito na organização das ideias e, por consequência, na organização da redação como um todo. A redação que eu trabalhei nesse vídeo, ela foi analisada pela banca Consultec, né, como eu já disse. Mas o modo de escrita cabe perfeitamente a qualquer outra banca que exija o texto dissertativo argumentativo como tipologia da prova de redação. Tá? E só para lembrar, por fim, não deixa de conferir alguns links que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado e nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal.